aonde Deus se move, para a gente ser encharcado com a presença dEle. Pode vir, pode vir. Eu quero que as luzes sejam apagadas, essas dali. Quero que você feche os seus olhos. Eu não sei quantos de vocês falam em línguas, mas eu acredito, irmãos, que tem uma língua balizada pelo Espírito que nos deixa ir mais profundo nas coisas de Deus. Eu quero que você feche os olhos mesmo nesse momento e que você se concentre naquilo que você vai fazer. E começa a falar em línguas. Deixa essa língua sair lá do seu interior com uma ousadia. Deixa o Espírito te conduzir. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Ele nos guia a interceder mais profundo. Bota força nas palavras. Era manso com Maria seca lavra montão de negueixa ensina monia monste que ele lembra mãe nem mon evruba Maria moço coria cheira para isa nova madia checa vania esa mova ria boche ele leva maia e trouxe que iria ceia para era baixou ela vai checar aí siri e a bom Maria se Embra mandei açúcar e a pova, Padre. E era show, que era cheio. Embra cheira pova, e a seca, mas a se. Embra chore a manana, badase. Embra masto colombra mandele sacaria mas. Era mandaria socoria franje. Franje na bomba, bandangonda, Padre. Gliace. Brachara brama chegaria mandele, era súria mandelere. Ura vai chegar na madia sária maia, lembra? Aleluia! Rava chegaria mama não soli bandiliade, ria checa da pania cera mara, emanumo para, bibla mandele. Ela poderia ser, Padre, ele é sign. Bíblia na chova, madeira que vai master. Oh, la madeira que vai marabadara, badara, badara, se que que vai maramara. Amana mandara na mandaya sira na lama. Anda lá na marabadara, badara, 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 se. Ambra mandara de cabace, canana masse. Eu sei que você anela por sair da superfície. Você anela para sair dessa superfície de coisas simples e você quer se aprofundar mais no Espírito. Irmãos, existem mecanismos do Espírito. Existem orações que te faz ser conduzido para a profundidade onde os dons Ele opera sobre a sua vida, onde palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas também os dons do Espírito, como um êxtase pode chegar para você, discernimentos de Espírito, uma visão aberta, uma visão espiritual, sabe? O Senhor quer conduzir você, como conduziu Paulo. Muitas vezes nós vemos o Paulo falar que conhecia um homem, não sabe se no corpo ou fora dele, que esteve no céu, irmãos, e viu coisas que ao homem não é lícita de falar. Sabe, queridos, é nesse momento de oração mesmo que a gente está compenetrado em Deus. Oh, nosso espírito se destramela da nossa alma e a gente fica como que desaguçado. Aonde esse êxtase acontece, a gente consegue perceber ou ficar mais sensível às coisas espirituais do que às coisas naturais. Oh, esse é o dia que
você vai pegar do Espírito nesse lugar. Esse é o dia que você vai pegar um jeito, um caminho que se torna mais fácil você penetrar nas profundezas do conhecimento da vontade de Deus. Oh, ramadadaste que ele leva mana manda nonste maramadonste que ele leva manda. Eu percebo o Espírito pairando sobre a sua vida. Rosanana manda danda dansto lolobro, não se desligue, não se distraia. Randana mandando doce com o monde de giva monde le chamana madaste. E bramama mamando donsto com o monde de que chamaria ma. Era vamanamadania sole leva monde le levra base. Nonia broma de giva mundo no deixa línguas novas sendo repartidas com você. Oh, é como que um vocabulário novo para falar com o Senhor intensamente. Isso está trazendo tanto refrigério, vai trazer tanto refrigério, que sua mente vai ficar em paz, uma perfeita paz que excede todo entendimento. Oh, Bramandeleva, mana mundo, não sou loma, brema mundo, não sei, leleva maniama. Era manda de querer chocar na mandons, tocou lovrama. É nessa atmosfera, irmãos, aonde todo pensamento é dissipado, aqueles pensamentos que não vêm da parte de Deus e que você não conseguia romper com ele. Essa unção. Essa unção, que você atrai para você, através das línguas, é um descanso, é um recarregar das baterias. Deixa Deus fazer, simplesmente fala em línguas. Obra mandelele chacana na mão bom sotolele levar. Evra mamba babagaste que ele leva. Sanana pramodole de va manabadaste que ele leva. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, aleluia. Xanana manabodon socorro mundo ele leva maneba. Sanana na de xanana da baso que ele leva. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Rabramada leva mania choro longo tocou no mundo ele leva manama. Ejo no bromo no muso no bromo ele leva manamada. No bromanche que ele leva. Enamona na monia manas. Aleluia. Rava Maria Shekarada. Em nome de Jesus. Eu vejo um mover sobre a vida de vocês. Jesus. Yes.
mais claro tudo aquilo que eu tenho para a sua vida. Em nome de Jesus. Ora, aleluia. Vocês ainda ficam um pouquinho aqui, por favor. Vocês também ainda ficam aqui. Sabe, queridos, quando eu não era cristão, eu era espírita, na verdade. A gente lidava com o mundo espiritual. E eu ia no centro espírita mais porque eu tinha medo do mundo espiritual, eu tinha medo dos espíritos. Eu vivia uma vida atormentada. Quando eu me converti, eu comecei a ir nos momentos de oração. E aqueles lugares onde eu ia com um irmão e era com pessoas mais habilidosas, habilitadas, né, no espírito, para orar, eu recebia muito daqueles lugares. Não era num lugar como uma igreja. E quando eu estava participando daqueles momentos de oração, irmãos, assim, Deus fez tanto na minha vida. Somente por pegar da presença de Deus naquele lugar. Eu não entendia muita coisa, mas eu sabia que alguma coisa estava sendo movida na minha vida. E eu me lembro que um dia eu cheguei lá e aquela senhora, ela disse uma coisa bem simples. Ela disse: você tem o batismo no Espírito Santo? Eu disse: não sabia nem o que era. Ela disse: pois venha sexta-feira que você vai receber. Eu fiquei com tanto medo, irmão, porque eu pensava que aquele espírito ia entrar dentro de mim, tomar conta de mim, das minhas faculdades, e ia fazer coisa que eu não queria. Eu fiquei aterrorizado e não fui na sexta-feira, mas lendo um livro do irmão Rei, eu fui batizado na minha casa. Não fui na sexta. Eu fiquei com vergonha de falar para as outras pessoas que eu tinha sido batizado, porque eu pensava naquele tempo que eu estava imitando ou inventando. Mas na verdade aquelas línguas eram línguas genuínas do Espírito. E quando minha esposa, naquele tempo minha namorada, viu que eu estava falando em línguas, porque você termina no momento de um culto, quando você não tem mais palavras em português e quando chega aquele momento de adorar, você fica tão cheio da presença de Deus que você solta a língua em louvores a Deus espiritual. Você pode cantar com a mente, mas cantar com o Espírito. E eu cantei, irmãos. Aí ela disse: você recebeu o batismo no Espírito Santo. Aí terminou que as pessoas descobriram que eu tinha sido batizado. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Eu fui lá naquele lugar novamente. Eu ainda não tinha muito conhecimento a respeito do mundo espiritual. E eu fui, me ajoelhei naquele lugar. Era numa garagem de uma casa. Eles apagavam as luzes, ficava tão escuro ali. Ela apagava num sentido somente para que a gente não se desconcentrasse, porque a gente fica muito distraído com algumas coisas que acontecem na igreja e a gente começa a perder aquele momento de intensidade no Senhor. Ela mandava desligar as luzes e eu ficava. E eu entrei tão profundo, irmãos, e foi ali que Deus, Ele me deu uma língua. Que por essa língua eu entro com muito mais rapidez em intercessão. Não é a língua comum que eu falo todos os dias, línguas espirituais, eu falo de oração em línguas, mas é uma língua que é mais balizada, que vem lá de dentro, que quando eu entro nisso, as coisas se descortinam para mim. Eu me arrepio, eu choro, me dá vontade de correr, de dançar. Parece que é uma conexão mesmo com o Espírito. Você sabe que você pode fazer as coisas superficialmente, mas você pode entrar mais profundo. E sabe, queridos, essas línguas, quando eu falo com tanta propriedade, revelação chega, inspiração chega, para as decisões que a gente precisa tomar, para as decisões difíceis que a gente tem que tomar. Quando a situação vem sobre a gente, que a gente quer ficar magoado com alguém, quer tomar uma posição na carne, rapaz, aquelas línguas traz um refrigério. Às vezes eu nem sei, na verdade, por que eu estou orando, mas vem de repente assim, e é uma língua mais balizada.
E eu falo com Deus, irmãos, eu não quero fazer uma coisa didática não, porque é uma coisa que você aprende com o Espírito. Mas eu falo com Deus em língua como se eu estivesse fazendo perguntas para Ele. Oh, aleluia. Ele amou-te. Era maior solve que diavla bagastoquenia. Eu falo, irmãos, com Deus numa atmosfera mais profunda. Sabe, existe um espírito que quer te conduzir para isso. Você pode passar o resto da sua vida, irmão. Você é novo, eu sei. Você pode passar o resto da sua vida na superficialidade, mas não é isso que Deus quer para você. Deus tem coisas mais profundas. E quem descobre isso, irmãos, descobre um caminho que a maioria da igreja não tem acesso, porque não se compenetra naquilo. Osa mania chica vai indo novo la madeira de ache. Me lembro que naquele dia eu me ajoelhei e orava, e eu entrava como se fosse num túnel. Você já teve a experiência de entrar num túnel quando está dirigindo? À noite aquelas luzes vão passando, e eu entrava num túnel. E sabe, irmãos, assim, era uma experiência tão gostosa. Era como se eu tivesse ficado desconectado, desaguçado do meu corpo físico e começasse a entrar mais profundo no Senhor. Chegou uma hora que eu tive medo e parei. É como se eu tivesse voltado, sendo sugado para o lugar da naturalidade. Sabe, queridos, você pode entrar no Espírito. Você pode ficar perdido nesse Espírito. E você pode buscar um caminho no Senhor. Onde o refrigério da parte do Senhor chega para você. Irmão, não tem nada que pague o refrigério da companhia do Senhor. Quando os medos querem tomar conta, quando os desafios querem assustar a gente, eu me tranco por dentro e só falo com meu pai. Eu falo em português, mas sabe que existe uma língua que você entra mais. Lembro o pastor Bud falando conosco, ele dizia: rapaz, eu falo português e gosto da música em português. Eu posso adorar, mas quando eu escuto na minha língua nativa, parece que eu me desprendo. É assim, irmãos, quando você começa a falar na sua língua nativa dos céus, é como houvesse um desprendimento dessas coisas naturais. Eu estou vendo aqui pessoas desprendidas no Espírito. Deus distribuindo essas línguas como caminho mesmo, para o refrigério chegar na sua vida, onde toda ansiedade perde o sentido de ser, onde toda opressão, depressão, aquele espírito cai por terra. Isanamroche camomba bonzondege ando luvra maia choquerede dava zania vromash. Deixa o Espírito percorrer sobre a sua vida. Se você quiser se ajoelhar, se ajoelhe. A gente vai tomar um pouco mais de tempo aqui, só falando no Senhor.
Sua presença, Pai. Janani Vriazo to Comuniama, Solo Bramombra Boboria, Antonombo Falia Musto Colide que va Maravadaste que Vendo no Dodore de Valablas, Enda Lala Livre, Abuso do de Bar, Ebromo Monge de Greva Maria Seu Espírito, Pai. Pelo seu Espírito, Senhor. Os honores de Greva Maravada. Deradava Maravada. Xananamonondo do Gobo Sotorede de Greva. Namalava. Zanaria Shekereva. Você é digno, Senhor. Sua presença no nosso meio, Pai, é tangível, Pai. Oh, Shakania Monso do Aleluia. Obrigado, Pai, pelo mover do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Só escuta isso, irmãos. Só escuta isso. Recentemente eu estava conversando com o pastor Tony Cook e falando com ele a respeito do trabalho espiritual que nós fazemos. Conversava com uma professora e ela disse que às vezes ela se sente mais cansada ensinando no rema do que quando ela dava aula 7 horas da manhã até às 6 da tarde. Eu conversava com ela perguntando assim, com ele perguntando sobre isso. E ele trouxe algumas orientações. Ele disse: rapaz, isso é como, você vai entender mais fácil assim. Quando o seu celular ele está descarregando, você desconecta algumas funções dele para poder a bateria conseguir ficar mais ativa mais um tempo. Quando você está ensinando a palavra, você está usando o seu espírito, sua alma e o seu corpo. Quando você está ensinando em outro ambiente, somente o intelectual, você está programando só sua mente. Mas quando você está ensinando a palavra, algo sai de você. Irmão, existe uma energia sendo passada.
E a gente precisa aprender a pegar. Oh, cada culto que você vem aqui, irmãos, existe algo que é para conectar no seu coração. Algo para conectar. Aleluia. Há uma unção que nos habilita, sabe? Desde o Velho Testamento você vê isso. Quando o profeta correu mais do que a carruagem, uma força sobrenatural vem. Mas no momento que aquela unção saiu, ele era um homem comum. Queridos, para as coisas que Deus quer fazer na sua vida, você precisa dessa unção. E você precisa aprender a fazê-la pairar sobre você. Isso não quer dizer que você vai ser a pessoa mais inteligente ou tem que ser a pessoa mais inteligente. Você só tem que ser a pessoa sensível ao Espírito. Oh, eu estou vendo aqui, irmão, sua vida mudando. Oh, direções de Deus chegando. Conexões, esse caminho sendo aberto no Espírito para você. Ah, pastor, mas é difícil demais. Está sendo difícil pelo Espírito, irmão. Você conseguindo pegar. É uma vida no Espírito. Uma certa vez o irmão Hegel, ele falou que quando chegou perto dos 60 anos, ele começou a lembrar de que algumas pessoas dizem que ele, quando chega perto dessa idade, começa a esquecer das coisas. Ele ficou com aquilo na cabeça e ele foi orar e o Espírito do Senhor disse: não tem que ser com você. E ele começou a entender que quando o rico e o Lázaro estavam sendo consolados pelo pai Abraão, os dois irmãos estavam com a sua memória intacta. Eles lembravam das coisas. Sabe, queridos, pode ser que as coisas se processem na sua mente, mas existe um poder no Espírito que faz você espiritualizado até na sua mente. E, queridos, eu creio que isso está acontecendo agora mesmo na sua vida. Pega disso pelo Espírito. Zanalavro mongunste que ele livra madaria sopro. Brunda nanamunzo dololovra manderecha. Eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Pela habilidade do Senhor chegando às nossas vidas. Cheira namorogo gusto cololovra madeleleva mania monso tononono. Ebramomoguns de vai. Sobrebeguecha nananede va marabadaste. Esta cania monso tololovra mande de va mania monsto comania. Que refrigério, Pai. Que refrigério, Senhor. Obrigado, Pai, pelo refrigério do Senhor. Aleluia. Eu não sei se vocês sabem cantar, tocar. Não tenha sobre ti nenhum cuidado. Aleluia. Sorerega mania monsto corerega manias. Esa dedega mana mogusto corerega mania monsto. Oh, bramama bagosto corerega mania mada. So mana marabado. Ezo nombro mogusto que vai. Refrigério, Senhor. Refrigera nossas almas, Senhor. Obrigado, Pai. Não tenha sobre ti só cuidado, qualquer que seja. Pois somente seria muito para ti. É meu.
meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Aleluia. Aleluia. Pai, nós agradecemos, Senhor, por essa noite de refrigério sobre as nossas vidas. Eu te agradeço por essa juventude, Pai, inspirada para tocar fogo, Senhor. Nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. Você pode voltar para o seu lugar devagarzinho, irmãos. Eu ainda vou ficar, obrigado aí, pessoal. Se João me permitir, eu ainda vou ter uns 20 minutos aí com vocês. Beleza? Que horas termina, João? Aleluia. Queridos, deixa eu só falar algumas coisas do meu coração. Na verdade, a gente vai se descobrindo no Senhor e vai aprendendo a viver essa vida cristã como Deus quer. Quando eu me converti, irmãos, eu não tinha discernimento não tinha sabedoria para discernir o que é mão direita do que é mão esquerda, espiritualmente falando. Mas a gente começa a aprender, a gente começa a desenvolver, e Deus começa a nos conduzir e nos conectar com pessoas que desejam mais Deus do que nós. E eu sei que você sabe disso. Tem pessoas que te inspiram, que servem para você como um posto de gasolina, né? Que você chega perto dela, ela, em vez de tirar, elas colocam, acrescentam para a sua vida. Mas tem outras que parece que quando você se encosta dela, elas tiram o que você tem, e você volta seco, você volta vazio. E você precisa ser seletivo mesmo nas amizades que você tem. Então, é preciso mesmo a gente buscar pessoas que nos ajudem, nos orientem. E eu falo sempre para as pessoas, isso não quer dizer que a gente está com falta de amor quando a gente não está andando com aquelas pessoas que a gente sabe que descarrega a gente, né? Que tira todas as forças da gente, toda aquela espiritualidade, nos influencia para uma posição, um caminho errado. Não quer dizer que a gente, quando se afasta dela, que a gente está com falta de amor. Nada a ver com isso. Às vezes amar, irmãos, é se apartar um pouco. Às vezes essas pessoas precisam da sua oração e não da sua companhia. E afinal de contas, para você orar por ela, você precisa estar bem. Mas hoje eu queria mesmo, assim, veio uma nota no meu coração para te despertar para esse mundo espiritual. Eu sei que você é novo como eu era também, e a gente pode ficar meio que perdido nessa superfície da vida cristã, que muita gente, muitos jovens vivem. Não somente vir para a igreja e somente isso. A vida cristã não é somente isso, irmãos. Amém? Pessoas que descobriram Deus, descobriram Jesus, receberam Jesus, com novos, eles mergulharam no Senhor, e a gente pode apontar várias delas, como Deus maximizou a vida delas, a visão da vida delas, e elas cresceram e se tornaram grandes pessoas. E quando eu falo isso, eu não ignoro que Deus tem plano para cada um. Talvez você não tenha um chamado que eu tenho, que o pastor João tem, que o Samir tem. Você talvez não vá ficar num púlpito. Deus tem um plano para você. Talvez Deus queira que você faça mesmo uma faculdade, uma universidade, que você se torne um médico, um engenheiro, que você se torne uma pessoa de destaque na sociedade. Não tem problema nenhum com isso. O importante é a gente fazer o que Deus nos permite fazer naquele momento. Há um versículo lá na Bíblia, em Provérbios, que diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. A resposta certa vem da boca do Senhor. Sabe, queridos, não é errado fazer os planos, cumprir algumas coisas, enquanto Deus te dá liberdade para isso. Você faz,
Mas quando ele disser, olha, eu quero você aqui, é hora também de você largar. Estive lá em Petrolina agora, e eu acredito que você conhece o pastor Edilson Lira, o pastor de lá. Ele estudou medicina e estava trabalhando como médico lá na cidade de Petrolina. Me lembro como hoje, quando eu o convidei para assumir a igreja, ele disse, olha, não é o que arde no meu coração pastorear a igreja de Petrolina. Eu gosto de ensinar a palavra, mas pastorear não é o que tem no meu coração. Eu digo, rapaz, mas você pode nos ajudar pelo menos? Ele disse, posso. E ele começou a fazer o trabalho. Chegou um momento na vida dele, irmãos, que ele trabalhava como médico e trabalhava como um pastor. E Deus disse para ele, você tem que escolher uma das duas coisas. Ou você vai se tornar um médico muito bom, ou vai se tornar um pastor muito bom. Mas as duas coisas não vai dar para você fazer. E ele teve que tomar uma decisão. Ele largou a medicina por causa do evangelho. Agora, irmãos, deixa eu te dizer uma coisa. Deus deu tempo a ele para ele se preparar. Quer dizer que essa preparação na medicina foi uma coisa ruim? De jeito nenhum. Ele aproveita dessas ferramentas para hoje ele ser uma pessoa mais habilitada, mais qualificada para o ministério. E queridos, quando ele enfrenta alguns desafios, na pandemia, por exemplo, ele falava como uma autoridade quando as pessoas questionavam as posições que a igreja tinha que tomar. Você entende que Deus usa as ferramentas que a gente adquire na vida para o ministério? O importante, irmãos, é você não deixar de fazer. Existe uma unção sobre a sua vida, te capacitando. Lembro agora, tive lá recentemente a irmã Mísia, que também a esposa dele é médica. Chegou agora, ela também decidiu largar a medicina para estar com o Senhor. Sabe, isso é um contrassenso, irmãos. Isso é um contrassenso. A família pagou, se estruturou, fez tudo para que ela se tornasse uma médica, mas chega a hora que você tem que decidir. Eu de novo pergunto a você, será que foi em vão que ela fez? De jeito nenhum. Ela estudou, se preparou e com certeza Deus vai usar as ferramentas do que ela preparou-se para ser no chamado ministerial que Ele está concedendo a ela. Sabe, queridos, a vida é assim. Deus vai te dar a oportunidade de fazer algumas coisas que vai te trazer equipamentos, ferramentas para o ministério. E o cuidado do nosso coração e o cuidado da nossa igreja não é só ter um grupo de gente, jovens aqui na igreja, para a gente celebrar ao Senhor, graças a Deus por isso que a gente vem celebrar mesmo, mas é para que a gente possa ser uma influência lá fora. E que as pessoas lá de fora não corrompam os costumes bíblicos que a gente tem. Quando eu me lembro, quando a gente tinha o Rema com 18 anos, querido, lembro demais disso. A gente tentava convencer o pastor Bud para colocar o Rema para 16 anos. Porque a gente entendia que as universidades, as faculdades eram lugares que desconectavam as pessoas da fé cristã. E a gente queria preparar os nossos jovens primeiro na palavra, para depois eles entrarem na faculdade. Porque eles seriam um ponto de contato para Deus usar até para os professores lá. Vocês entendem isso? Eu acredito que alguns de vocês passam por pressão. O pastor Bud não estava convencido disso e a gente teve que esperar Deus convencer ele. Oramos muito sobre isso. Um dia o pastor Tasso de Curgo veio aqui e ele trouxe uma estatística americana, dizendo que a maior parte dos jovens cristãos que entram nas universidades, eles se tornam ateus. Uma boa parte. Quando eu vi aquilo, eu conversei com o pastor, mostrei a estatística que ele teve. O pastor disse, então vamos mudar. Olha que bênção, irmãos. Trouxe o Rema para uma idade de 16 anos, para que as pessoas possam fazer o Rema antes de entrar numa faculdade. Aí você pode dizer, mas pastor, é no tempo também que eu estou fazendo faculdade, e eu vou ter que escolher um vestibular, ou eu não sei mais nem o que é que chama, Enem, né? Tem um testemunho de umas irmãs que são gêmeas lá em Vitória. Eu lembro que ela disse para mim que estava estudando para fazer medicina lá. E era muita pressão sobre ela para fazer medicina. E ela disse, mãe, eu quero fazer o Rema. Ela disse, mas se dedique para passar no Enem, para medicina. Ela disse, não, mãe, eu quero fazer o Rema. E ela fez o Rema. Sabe, queridos, o Rema deu condição a ela, dela descansar espiritualmente, para poder aprender melhor
e tirou em primeiro lugar em medicina lá em Vitória. Sabe, queridos, a palavra de Deus nunca vai atrapalhar você. Ela vai te ajudar. Ela vai te dar um apoio, ela vai te dar um socorro, ela vai te dar uma base para você escolher as melhores coisas da vida. Querido, eu não sei de você, mas existe uma unção mesmo sobre a sua vida para fazer você enxergar mesmo, como jovem, aquilo que Deus tem e fazer você ficar melhor a cada tempo, a cada momento. É isso mesmo que Deus está nos juntando aqui. Quando começamos a igreja aqui, éramos poucos jovens irmãos. Eu tinha 23 anos de idade quando eu conheci o pastor Bud. Hoje eu estou com 55. O tempo passa e voa, né? Eu estou com a força dos 23. Mas, eu vou dizer, passou rápido demais. Mas eu dou graças a Deus pelas escolhas que eu fiz, inspirados pelo Espírito. Como eu gostava da vida lá fora, irmãos. Naturalmente falando, como uma pessoa que não era cristã, eu era um bom servo para o diabo. Mas quando eu me converti, que meus olhos se abriram, irmão, não tem nada melhor do que servir ao nosso Deus. Quando você adquire esses princípios da palavra, sabe? Aí você sabe a verdade que vai conduzir a sua vida naquele lugar onde Deus quer. E eu vou te dizer, irmãos, a melhor coisa do mundo é fazer a vontade do Senhor. Amém? Você está no lugar certo. Diga para seu vizinho, você está no lugar certo. Aleluia. Está no lugar certo para o mover de Deus acontecer. Não tinha programado fazer isso hoje à noite. Raramente eu falo sobre o fluir do Espírito, como seguir o Espírito. Não tinha nada programado para isso. Mas eu queria te inspirar mesmo, para você buscar na sua casa essa conexão divina que te dá sossego. Sabe que é uma pessoa sossegada, descansada. Desassossego, irmão, é uma pessoa preocupada, ansiosa. Existe um refrigério no espírito que te dá um sossego para tomar decisões. Graças a Deus pela minha disposição de servir ao Senhor, que eu consegui perceber como fazer. E quando a gente entra nesse mover do Espírito para as nossas vidas, a gente também entra num mundo sobrenatural, que Deus revela coisas para você. Querido, não queira viver só na superficialidade. Deus, Ele tem coisas para te despertar, até mesmo para livrar a vida de parentes seus, de pessoas que você nem conhece. Sabe, quando a gente se conecta com o Senhor e deixa Deus fluir, as horas passam e a gente nem sente, porque existe um refrigério para o nosso corpo. Porque uma grande maioria de pessoas, muitas vezes, elas procuram pessoas para conversar, procuram terapias para fazer, para desabafar com elas, porque elas não têm um acesso ao nosso Deus que você tem. Deus é uma pessoa, irmão, e quando você acata, né? Coloca dentro do seu coração essa disposição de falar com Deus, como se estivesse falando com uma pessoa física, você vai ver o sossego que vai vir para você. Terapia nenhuma é comparado a um momento de oração com seu Pai. Terapia nenhuma substitui. Eu não sou contra se você precisa, mas eu posso te dizer um caminho sobremodo excelente. Ore em línguas, irmãos. Sabe, ore em línguas, se deleite no Senhor, e você vai ver Ele satisfazendo os desejos do seu coração. Tem coisas que quando você está deleitado no Senhor, você não precisa nem pedir a Ele. As coisas vão correr atrás de você e vão te pegar. Coisas vão abrir como portas abertas para você. Somente por causa dessa deleite no Senhor. E você vai ver essas coisas acontecerem. Amém? Que você pegue desse Espírito. Deixa Deus inspirar você numa língua que é como conectar. Conectou, pegou. E você começa a orar em outras línguas. Uma certa vez, eu estou encerrando com isso. Eu estava no ministério trabalhando. De repente veio aquele peso, eu não sei se você já sentiu. Às vezes até uma tristeza que, poxa, não está acontecendo nada demais na sua vida, mas vem aquele sentimento de tristeza. Aquela sensação. Aí minha mãe estava esperando
fora lá no escritório. Aí eu disse para ela: mãe, espera um momentinho aí que eu vou aqui. Quando eu fui lá no meu escritório, que eu sentei, eu quis me ajoelhar e eu comecei com essa língua, orando. Aí veio um peso sobre mim, irmãos, assim, era como uma intercessão, como gemidos, como que se tivesse dando a luz, né? Como dores de parto. Eu gemia, chorei um pouco, uns 15 minutos ali, e minha mãe estava esperando, eu estava consciente disso, que eu ia levar ela para casa. Chorei. Depois veio aquele refrigério para mim. Veio como aquela paz que excede todo entendimento. Veio aquela alegria, aquela paz que brotou. Eu fui, deixei minha mãe em casa, e quando a gente chegou na casa, meu irmão ligou para minha mãe dizendo que ele tinha sofrido um atentado. Tentaram matar ele. E foi na hora que eu estava intercedendo por ele. Ele conseguiu se livrar. Mas sabe, queridos, eu sei porque sei que Deus estava procurando alguém para interceder, para livramento. Sabe, queridos, você pode ser usado por Deus para isso. Às vezes vem essa inclinação, talvez não tenha nada a ver com você não esteja sofrendo por nada, nenhum pensamento, nenhum sentimento, mas vem aquele peso, você se coloca e essa língua vai brotar. E eu posso te dizer uma coisa: a intercessão, queridos, às vezes ela vem para a gente e é momentâneo. A gente faz aquele momento, aquele trabalho para o Senhor, rapidamente a coisa acontece. Mas por vezes a intercessão dura dias, semanas, meses e possivelmente anos. A intercessão é a oração que você faz até que uma coisa se resolva, e não é por você mesmo. A intercessão é feita por outras pessoas. Você se coloca diante de Deus para que outra pessoa seja beneficiada. Se você quiser saber mais sobre isso, olha como Abraão intercedeu por Ló. É um modelo clássico de intercessão. Ele não estava intercedendo por si mesmo, ainda que ele fosse da família, mas não era para o bem-estar dele, era para o bem-estar de uma outra pessoa. A intercessão, ela faz isso. A gente é muito acostumado com a oração da fé, aquela oração que a gente ora por nós mesmos, oramos e agradecemos. A intercessão não, pode vir por sessões. É como uma mulher com dores de parto. Muitas vezes aquelas dores vêm trazendo contração, e ela sente as dores, mas depois alivia um pouco, porque ela não aguentaria passar tanto tempo com dores. Depois dá uma descansada, aquelas dores vêm novamente. A intercessão é desse jeito, irmãos. Ela vai trazendo momentaneamente algumas dores. Você vai sentindo aquilo, até que chegar um dia que chegou luz naquela situação. E é assim que Deus vai te guiar. Irmão, chegou um tempo novo na sua vida, em nome de Jesus. Eu declaro sobre você uma inspiração para você ser conduzido pelo Espírito e sua vida mudando radicalmente. Tem lugares e ambientes, irmãos, que fornecem isso para nós. E eu acredito que é exatamente isso que vai acontecer na sua vida. Inspiração. Você cheio dessa inspiração para Deus te levar a perceber o mundo espiritual. Aleluia. Você não é uma pessoa meramente natural. Você é um ser espiritual. Você olha com seus olhos, mas existem uns olhos por trás do seu, espiritual, que faz você ver coisas que outras pessoas não veem, porque você é um espírito, e você é nascido de novo. Deus está contigo, irmãos. Amém. Que bom estar aqui nessa noite, que bom a gente ter esse momento de oração. Eu acredito que Deus transmitiu algo para o seu coração. Eu quero que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero agradecer a Ti, Senhor, pela a bondade do Senhor sobre nossas vidas. Senhor, que esse tempo onde o Teu Espírito compartilhou das experiências e da palavra, Senhor, sirva como um divisor de águas, que meus irmãos saiam daqui inspirados para orar,
e para ver as manifestações mais consistentes do Teu Espírito sobre a vida deles. Senhor, que aqui o Senhor levante os grandes homens e mulheres que vão correr com essa palavra, em nome de Jesus, que vão ser destaque, Senhor, para que a Sua palavra brilhe cada vez mais nas trevas, no nome de Jesus. Nós Te louvamos por Sua bondade, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, pastor João. Aleluia. Aleluia, chegou. Amém? Queria pedir para o pessoal apagar a luz e o diaconato tirar esse púlpito aqui da frente, por favor. E aí o pessoal apaga a luz aqui, a gente vai ter, deixa o pessoal tirar, a gente vai ter um vídeo surpresa aí para nós, amém? Você está com expectativa? Então diga assim, corre diaconato. Aí, Igor é homem de força, viu? Cadê Igor? Amém, bom demais, solta o vídeo aí. Dubla aí, amor. Vou dublar. Volta o vídeo aí de novo, galera.